Neste final de semana, quando comemoramos a Páscoa de Jesus, desejamos relembrar as 7 palavras que ele disse após ter sido crucificado. Na sexta-feira da sua Páscoa, Jesus foi traído por Judas Iscariotes, que o vendeu por 30 moedas de prata. Foi preso, foi julgado, foi condenado à morte na cruz. Isso tudo aconteceu durante a madrugada. Esse foi o maior crime da história da humanidade, onde o poder religioso e o poder político se reuniram ou se uniram para acusar Jesus da blasfêmia contra Deus e conspiração contra o governo de César. Os sofrimentos da cruz revelam-nos a extensão da graça divina e a plenitude do grande e magnífico amor demonstrado na pessoa de Jesus Cristo, para que ele morresse na cruz do Calvário em nosso lugar. Antes de ser crucificado, os soldados colocaram em Jesus uma coroa de espinhos e fizeram com que ele carregasse um pesado madeiro da cruz até o monte Calvário ou Caveira, onde foi pregado e levantado no madeiro. Jesus sangrou. Os cravos rasgaram suas mãos, rasgaram seus pés. Sentiu dores lacinantes e ali proferiu essas 7 palavras tão importantes para a nossa vida espiritual. Nas suas 4 primeiras palavras, que foram objeto da nossa primeira mensagem gravada, ele revelou seu altruísmo, seu amor ágape e a sua compaixão pela humanidade. E nestas últimas palavras que estaremos examinando agora, Jesus demonstrou seu sofrimento como Deus-homem, sua vitória e triunfo na cruz e seu sacrifício em nosso lugar, ou vicário perfeito. Nessas últimas palavras, vemos que Jesus sofreu fisicamente, Jesus sofreu emocionalmente, Jesus sofreu espiritualmente, porque ele tomou sobre si o peso dos nossos pecados. E assumindo a nossa culpa, ali houve grande sofrimento na cruz. A 5ª palavra expressa por Jesus na cruz do Calvário e descrita por João no capítulo 19, 28 foi: depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Para nós entendermos essa palavra, precisamos voltar os nossos olhos para o profeta Isaías, lá no capítulo 53, versículo 7, onde ele declarou profeticamente: ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente, e não disse uma só palavra, ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Essas palavras se cumpriram naquele momento de dor e sofrimento na cruz do Calvário. Houve apenas uma exceção. Depois de uma longa jornada, carregando a pesada cruz, depois do sofrimento que lhe foi imposto, após perder muito sangue, completamente desidratado, Jesus manifesta uma palavra dizendo: tenho sede. Lá em João, no capítulo 19, versículos 28 e 29, temos a descrição desse momento especial. Diz assim: agora Jesus sabia que tudo estava completo. Então, para que se cumprisse o que dizem as Escrituras Sagradas, ele disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinagre. E um dos presentes molhou o vinho, esse vinagre, numa esponja, e colocou a esponja num bastão de sopo e a encostou na boca de Jesus. Aqui temos a realização da profecia encontrada no Salmo 69, versículos 20 e 21, que diz assim: as afrontas partiram meu coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas tudo foi em vão. Esperei por consoladores, mas não apareceu ninguém. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Aqui Jesus manifesta a sua humanidade. Jesus, perfeitamente Deus e perfeitamente homem, sentindo dores, sentindo sede,
ele expressa a sua humanidade naquele momento. Certa vez, falando sobre a humanidade de Jesus, Galileu, que viveu entre 1564 e 1642, declarou: todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas só Deus quis ser um homem. Quando você sente sede, não estou falando da sede física, pois para essa nós temos a água, nós temos o suco, nós temos elementos líquidos que a matam. Estou falando da sede espiritual, sede emocional, quando sua alma está atribulada, quando você sente dor no seu coração, quando você está numa encruzilhada que não sabe qual caminho seguir, quando você tem dúvidas sobre o presente, sobre o futuro, quando você sente as dores no seu coração, quando você sente angústia e não tem o que fazer. E é nesses momentos que Jesus, no diálogo com a mulher samaritana, encontrado lá em João capítulo 4, ele expressa as seguintes palavras. E Jesus, respondendo à mulher samaritana, disse: se você soubesse o que Deus pode dar, e quem é que está lhe pedindo água, você pediria, e ele lhe daria água da vida. Ela, olhando para Jesus, respondeu: o Senhor não tem balde para tirar água, e o poço aqui é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu este poço. Ele e os seus filhos e os seus animais beberam aqui da água. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse: quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que durará por toda a vida eterna. No Sermão do Monte, relatado em Mateus capítulo 5, versículo 6, Jesus declarou: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Para concluir o livro de Apocalipse, referindo-se à vitória que Jesus alcançou na cruz e nos foi estendida quando nele depositamos a nossa fé, lá no capítulo 25, versículo 6, temos a seguinte frase: a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei a fonte de água da vida. Também, em Apocalipse 22, 17, há o complemento desta mesma ideia. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Meu querido, minha amada, a qualquer momento na sua vida, se seu coração está sedento da resposta para as suas ansiedades, se você está preocupado, angustiado, não sabe como atender às demandas e aos problemas que te cercam, olha para Jesus, ora para Ele, abra o seu coração, clame pedindo que Ele te abençoe e certamente a água viva que é Jesus lhe trará paz, sabedoria, graça ao coração e você há de se sentir plenamente satisfeito em Cristo Jesus. Aqui eu quero agora ir para a sexta palavra da cruz, que está lá em João, capítulo 19, versículo 30, que diz assim: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. A sexta palavra de Jesus na cruz do Calvário reveste-se de profunda importância para todos nós. Ele declara: está consumado. Aqui, o texto utiliza a palavra grega tetelestai, que significa liquidado ou dívida paga. Esta expressão era corriqueira nos tempos de Jesus. Era utilizada pelo governo romano nos recibos
de pagamento de impostos, atestando que a dívida havia sido paga pelo devedor. Também era uma palavra forense, comum nos documentos da antiguidade, onde infratores condenados pelos seus crimes tinham uma ficha criminal que se chamava escrita de dívida ou cédula de dívida. Nessa ficha eram anotados todos os atos praticados pelo criminoso e a pena que havia sido dada a ele. E na medida que ele ia pagando a pena, o juiz ia anotando nessa ficha e riscando as penas que foram cumpridas. No final, quando ele já houvesse cumprido toda a sua pena, o juiz completava a eliminação dos itens e no rodapé ele escrevia tetelestai, ou seja, a pena foi totalmente liquidada. Quando usou essa expressão da cruz do Calvário, Jesus estava declarando que a nossa dívida para com Deus, a partir daquele momento, estava completamente liquidada. Ele estava recebendo sobre si os nossos pecados. Ele estava recebendo sobre si toda a nossa culpa. E ao morrer na cruz do Calvário, ele estava liquidando diante de Deus a nossa dívida espiritual. Ele havia cumprido a missão que recebera de Deus Pai, recebendo sobre si então os nossos pecados, propiciando o perdão. Daí chamarmos a morte de Cristo ali na cruz do Calvário como morte vicária ou propiciatória, uma vez que Jesus ali se fez Cordeiro de Deus para derramar o seu sangue a nosso favor. O apóstolo Paulo, falando dos nossos pecados, declara em Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo fala em dom gratuito. Aqui ele está dizendo que isso é um presente de Deus através da vida de Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário por nós. Também o apóstolo João, escrevendo sua primeira carta, no capítulo 2:2 e 4:10, declara: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Nisto está o amor de Deus, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador, somos perdoados por Deus, pois a nossa dívida já foi liquidada na cruz do Calvário. Esta expressão nos relembra também as palavras que Jesus declarou e que foram expressas pelo João, no capítulo 3, versículo 16 de seu Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Também em Romanos 8, versículos 1 e 2, Paulo declara: Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte eterna. Escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2,14, o apóstolo também declara sobre a nossa dívida que foi extinta, dizendo assim: cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. Aqui, o apóstolo está utilizando a mesma ideia, dizendo que no momento em que Cristo morreu na cruz do Calvário, ali ele pagou a nossa dívida espiritual, recebendo sobre si os nossos pecados, e pelo seu ato voluntário, na cruz do Calvário, quando depositamos em Jesus a nossa fé,
a nossa vida, nós somos perdoados por Deus. E aqui nós chegamos na 7ª palavra de Cristo, lá na cruz do Calvário, que está em Lucas, capítulo 23, versículo 46, que diz assim: E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Na sua primeira palavra, após sua crucificação, Jesus usou a expressão Abba, que significa papai, para pedir que perdoasse seus inimigos. É interessante que essa mesma expressão é utilizada por Jesus quando ele nos ensina a oração do Pai Nosso, onde ele começa Abba, Pai, demonstrando que nós devemos ter completa intimidade com Deus, sabendo que Deus nos ouve, sabendo que quando nós abrimos o nosso coração diante dele, ele ouve a voz do nosso coração e ele vem ao nosso encontro e ele responde ao clamor do nosso coração. Nessa última palavra, antes da sua morte, Jesus voltou a utilizar aquela primeira palavra também, Abba, que ele utilizou quando foi crucificado, quando ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É interessante que nenhum dos 4 evangelistas disse: Jesus morreu. Eles usaram 4 expressões diferentes para falar sobre a morte de Jesus. Lucas disse: Nas tuas mãos entrego meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Marcos disse: Com alto brado expirou. Mateus disse: Ele entregou seu espírito. Mas João também disse: Ele curvou a cabeça e entregou seu espírito ao Pai. Das 4 expressões, com certeza, a mais contundente foi a de João, que declarou: Ele curvou a sua cabeça e entregou o seu espírito. João ressalta que voluntariamente o Senhor Jesus, num gesto de entrega e submissão à vontade do Pai, curvou a sua cabeça e entregou o seu espírito, consumando a obra redentora. Nesse momento, cumpriu-se a profecia constante no Salmo 31, versículo 1 e versículo 5, que diz assim: Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado, livra-me por tua justiça. Nas tuas mãos eu entrego meu espírito, tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Paulo, também escrevendo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, declarou a voluntariedade de Jesus expressando-se assim: Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esse texto nos mostra que Jesus entregou seu espírito a Deus. Esta manifesta aqui a eternidade da alma do crente e o seu destino. Quando morremos, nossa alma é entregue aos cuidados do Pai e temos a certeza absoluta da vida eterna. Jesus declarou lá em João 4,14 que quando nós o recebemos pela fé como nosso Salvador pessoal, temos a vida eterna. Diz o texto: Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Também Jesus declarou em João 10, versículos 28 a 30, E dou-lhes, preste atenção, e dou-lhes a vida eterna. Vida eterna é dádiva de Cristo Jesus pelo seu mérito ali na cruz do Calvário. Não é alcançada por outro meio. E ele completa dizendo: E nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer.
Jesus passou pela morte, mas ele ressuscitou. A morte foi vencida pela sua ressurreição. A ressurreição de Cristo concluiu a obra redentora de Jesus. Lá em Lucas capítulo 24, versículos de 1 a 12, ao relato da ressurreição de Cristo, e eu gostaria que você prestasse bem atenção nesse relato, pois nele são ditas algumas coisas que aconteceram que são espantosas para nós nesses dias. É interessante que mortos ressuscitaram, houve terremoto, houve vários eventos catastróficos que aconteceram naquele momento, demonstrando que Deus, naquele momento, afastava-se de Jesus. E para mostrar que a ressurreição de Cristo seria uma coisa maravilhosa e complementaria toda a obra do Senhor Jesus. Mas vamos verificar esse domingo, através do texto que diz assim: no domingo, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando os perfumes que haviam preparado. Elas viram que a pedra tinha sido retirada da entrada do túmulo. Porém, quando entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus e não sabiam o que pensar. De repente, apareceram diante delas 2 homens vestidos com roupas muito brilhantes. E elas ficaram com medo e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram a elas: por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Lembrem-se que quando estava na Galiléia, ele disse a vocês: o Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar no 3º dia. Então as mulheres lembraram das palavras de Jesus e, quando voltaram do túmulo, contaram tudo isso aos seus 11 apóstolos e aos outros. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Estas e outras mulheres que foram com elas contaram tudo o que haviam visto aos apóstolos. Mas os apóstolos acharam que as mulheres estavam dizendo tolices e não acreditaram. Porém, Pedro se levantou e correu para o túmulo. Abaixou-se para olhar e viu somente os lençóis de linho e nada mais. Aí voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. É interessante que quando Jesus morreu, mortos ressuscitaram, houve terremotos, o véu do templo se rasgou de fora a fora. Muitas coisas anormais aconteceram. Mas nem por isso, na mente daqueles discípulos, estava presente que Jesus morrera, mas que ele haveria de ressuscitar ao 3º dia. E foi por isso que aquelas mulheres, preparadas com ungüentos, com perfumes, foram até o lugar onde Jesus havia sido depositado para tratar o seu corpo, para embalsamá-lo. Mas quando lá chegaram, nada encontraram. E os anjos que apareceram lhe disseram: ele não está aqui, ele ressuscitou. Para espanto delas, para espanto dos discípulos, elas voltaram correndo para onde os discípulos estavam e contaram para eles. Mas eles logo pensaram: essas mulheres estão loucas, estão dizendo palavras tolas. Eles não acreditaram na ressurreição de Cristo. Mas num dado momento, quando os discípulos estavam ali reunidos, Jesus apareceu entre eles. E alguns discípulos já tinham ouvido também da morte e da ressurreição de Cristo e tinham tido contato com aqueles que trouxeram a mensagem dos céus para o coração deles. Mas entre eles havia um homem chamado Tomé. E Tomé dissera aos discípulos, pois Jesus havia estado com eles também ali no momento em que Tomé não estava:
Tomé disse para os discípulos: ora, eu só crerei se eu puder colocar os meus dedos nas feridas de Jesus. E Jesus novamente aparece entre eles, estando ali Tomé presente, e Jesus diz para Tomé: Tomé, olha aqui minha mão, olha os furos dos cravos, olha aqui o meu lado onde foi perfurado pela espada do soldado, coloca o teu dedo. Tomé, não seja incrédulo, mas creia. Nós vivemos alguns dias atuais quando a incredulidade de Tomé está presente também na incredulidade do povo. Muitas pessoas dizem: eu só crerei se eu ver. Eu só crerei se eu tiver a visão plena da presença de Jesus, para que eu possa comprovar que as palavras de Jesus deixadas lá em Mateus capítulo 28, quando ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século, são uma realidade para a minha vida. Meu querido, minha amada, creia em Jesus. Creia na palavra de Deus. A ressurreição de Cristo é um fato histórico. Não é história, é história. Aconteceu. Jesus está vivo. Jesus está presente em nossas vidas. E é graças à sua ressurreição que, quando arrependidos dos nossos pecados e depositamos a fé na pessoa do Senhor Jesus como nosso Salvador, nós somos perdoados por Deus e temos a certeza absoluta da vida eterna que é dada pelo Espírito Santo ao nosso coração. E ao concluir esse estudo das 7 palavras, eu desejo que você esteja com seu coração aberto para compreender a dimensão do amor de Deus, para compreender a dimensão da morte de Cristo na cruz do Calvário em nosso lugar, morrendo pelos nossos pecados, para que, olhando para a cruz de Cristo, arrependidos dos nossos pecados, peçamos perdão a Deus e Deus nos perdoe pelo sacrifício de seu Filho. E assim, sermos feitos filhos de Deus por adoção, sendo salvos por crermos no sacrifício de Cristo Jesus, nosso Salvador. Que a Páscoa de Cristo seja a sua Páscoa. Que a Páscoa maravilhosa da presença de Deus esteja a cada momento na sua vida, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo a satisfação que somente Jesus nos oferece. Que Deus nos abençoe. Amém.